meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos conversar finalmente sobre o livro Anna Karenina, do Tolstói. Para quem acompanha o canal há bastante tempo, sabe que desde janeiro de 2017, nós estamos em dezembro, eu estou lendo este livro de uma forma muito lentamente. Não preciso nem dizer que foi uma leitura difícil. Não foi difícil pela escrita do autor ou porque a história é chata, nada disso. Eu vou chegar lá. Antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho sobre a pronúncia do nome. Essa minha edição, ela é bem antiga, é uma das primeiras traduções. Aqui a gente tem o nome da Ana escrito com apenas um N e Karenina, apenas, com acento circunflexo no E. Existem outras traduções, os livros, conforme iam sendo feitas as traduções, eles acabavam dando nomes diferentes, um pouco diferentes, para o título do livro, que é o nome da personagem principal. Anna Karenina, tem Anna Karenina, que é sem um acento circunflexo, aí tem Ana com dois N's, e tem Anna Karenina. Eu tenho um amigo que ele é russo mesmo, e conversando com ele sabia que eu estava lendo esse livro do Tolstói, e eu perguntei para ele, falei da questão das traduções, né, que são diferentes aqui e tal, e ele me explicou que o nome correto mesmo, se for traduzir do russo, é Anna Karenina, conforme vai aparecer aqui embaixo, escrito aqui embaixo para vocês verem. Ou seja, a Kozak Naif foi uma das que fez a melhor tradução do livro, ok? Então essa tradução aqui é mais antiga, então ela não está exatamente como seria. As edições mais antigas costumava-se, né, traduzir do russo para o francês, do francês para o português. Então nessa dupla tradução aí alguma coisa se perdia, né? E nas edições mais recentes ele tem sido traduzido, este livro, direto do russo, então a gente consegue o mais próximo da linguagem, das expressões originais da língua. Anna Karenina é o segundo livro mais famoso do Tolstói. Antes de Anna Karenina, ele escreveu Guerra e Paz, inspirado nas batalhas napoleônicas e a influência disso nas guerras e especialmente na Rússia. Esse livro, o autor estava numa fase, quando ele escreveu Anna Karenina, muito religiosa. Então, ele vivia no campo, ele já tinha tentado outras carreiras, vários caminhos aí, inclusive de direito, mas ele acabou desistindo de tudo que ele havia tentado até então e refugiou-se no campo, numa zona rural. E lá ele se dedicou à literatura, foi quando ele escreveu Guerra e Paz, Anna Karenina, entre outros. E durante a fase do Anna Karenina ele estava numa fase muito religiosa. Então várias das influências do autor ele vai colocando, né, diálogos da mente dele, que ele tinha consigo mesmo, divagando sobre as situações da vida. Ele acaba colocando esses personagens, fazendo esse diálogo mental, esse fluxo de pensamento, né, esse fluxo de consciência. A história começa com a Dolly, que é casada com o Blonsky. Blonsky é o irmão da Anna Karenina. Esse Oblonsky, ele é um personagem muito infiel. Ele ama muito a Dolly, a esposa dele, e a sua penca de filhos, porque a mulher não para de parir, né, mas ele é muito infiel à esposa. E o livro começa com a esposa dele encontrando um bilhete da amante no bolso do casaco dele. Para piorar, como se não fosse pouco, o bilhete é da governanta da casa. É uma espécie de governanta, mas que cuida das crianças da casa dela. Ou seja, alguém que está debaixo do mesmo teto que ela, tá com o marido dela. E ela ameaça entrar com o divórcio e faz todo aquele escândalo da mulher ferida e traída. E para tentar remediar num ato de desespero, porque ele não quer se separar da esposa, ele ama a Dolly. O Oblonsky chama a Anna, que é sua irmã,
para vir a Moscou. Ela mora em São Petersburgo, para vir a Moscou tentar convencer a Dolly a não entrar com pedido de divórcio, não se divorciar, afinal ele ama a esposa, ele está arrependido e ele não quer ficar longe das crianças, que ele realmente ama os filhos dele, né? Ele é assim, um bom pai e ele realmente tem esse carinho pela esposa, mas ele não se conforma em ter só a esposa. Bom, e a Ana vai até São Petersburgo. Acontece que no trem que a Ana pega para São Petersburgo, ela senta-se muito próximo a uma senhora muito elegante, distinta. Eles tinham muita questão de títulos, né? O que tinha de princesa na Rússia nessa época é uma coisa impressionante. Mas ela acaba sentando junto com uma princesa, né? Ela passa parte da viagem conversando. Quando a Ana chega à estação de São Petersburgo, e ela vai descer do trem, ela encontra o Vronsky, que é o filho dessa senhora que estava sentada com ela, que ela conversou durante a viagem, e há uma troca de olhares ali entre eles, uma faísquinha surge, mas não passa disso. A Ana desce do vagão, encontra com o irmão, o Oblonsky, enquanto o Vronsky entra e ajuda a mãe a recolher seus pertences e descer do trem. Aí, no caminho para sair da estação, eles acabam se encontrando, esse grupo, o Oblonsky, a Ana, e o Vronsky e a mãe, Oblonsky, Vronsky. Esses nomes é um caso sério, depois eu falo deles. E eles começam a conversar, aquela apresentação e tal. Aí acontece uma cena muito chocante, que um funcionário da ferrovia, como esses trens viajam uma distância muito grande e muitas vezes em temperaturas abaixo de 40, 50 graus abaixo de zero, eles requerem uma manutenção muito frequente, né? Então, toda vez que o trem para, uma estação, os funcionários vão fazer uma verificaçãozinha para ver se está tudo ok e o trem continua. E num desses momentos, um funcionário é atropelado por um trem. Aí há toda aquela situação, um alvoroço, né, em relação ao que aconteceu. E a Ana se demonstra muito chocada com a morte, sim, daquele homem, mas uma preocupação muito maior com a família que ficou. E esse é um comportamento até bem racional para um personagem como a Ana, que mais pra frente vocês vão entender. Mas ela se preocupa, afinal provavelmente ele era o provedor da família, ele deixou viúva, deixou filhos, e ela fica pensando no que vai ser dessa família, né? E o Vronsky capta tudo no ar assim e já se manifesta, tira a carteira do bolso, saca uma quantia, um valor enorme, e vai até o guarda da ferrovia e pede para que esse valor seja entregue à viúva do funcionário. E a Ana assim fica toda encantada com aquele comportamento, né? Enfim, ela vai para um lado e o Vronsky vai para o outro, eles se separam. A Ana, ela é uma personagem muito conhecida na sociedade russa, nos núcleos, né, São Petersburgo e Moscou. Uma porque ela é esposa de um oficial de São Petersburgo muito importante, outra porque ela é extremamente linda e muito charmosa, e uma figura que onde chega chama muita atenção. No mesmo dia, o Oblonsky recebe a visita do Lievin, que é Lievin, aí tem uma questão da tradução também, que é uma pessoa, um homem muito distinto, simples, mas com uma reputação assim inquestionável, de um coração extremamente generoso. É, ao meu ver, o personagem mais querido do livro. Acho que muita gente vai concordar comigo que o Lievin, eu vou falar Lievin, que o Lievin é um personagem assim muito querido. A gente acaba se apegando, torcendo por ele, sabe? Deseja que ele conquiste as coisas que ele tenta fazer. E ele vai até a casa do Oblonsky porque ele está apaixonado pela nora do Oblonsky, ou seja, irmã da Dolly, chamada Kitty, e ele vai para expressar para o Oblonsky que ele está pensando em pedir a Kitty em casamento e que ele pretende fazer naquele dia e tal. Eles têm uma conversa, o Oblonsky incentiva ele, enfim, ele acaba encontrando mais tarde com a Kitty e a pede em casamento. E ela recusa o pedido dele, diz que ela fica muito lisonjeada, tudo, mas que ela não pode aceitar, afinal, ela está esperando o pedido de casamento do Vronsky. Em seguida, há um baile importante em que a Kitty vai ser apresentada para a sociedade. Tá meio que previsto, assim, que o Vronsky vá tomar a iniciativa de
de propor a ela casamento, já que é interessante para a sociedade, para a união deles. E a Kitty tá apaixonada pelo Vronsky. Nesse baile, o Vronsky acaba cruzando novamente com a Anna Karenina. Se existia a possibilidade dele pedir a Kitty em casamento naquele dia, vai por água abaixo, né? Porque quando ele vê a Anna, ele fica todo ouriçado. E a Anna também, ela sente aquela coisa por ele que ela não consegue nem explicar o que é direito. Resumo da ópera: ele não propõe casamento para Kitty. A Anna passa praticamente a noite inteira dançando com o Vronsky e nem se dá conta do que está acontecendo ao redor, de que as pessoas estão notando, de que a Kitty se decepcionou, que a Kitty está chateada, triste, porque o Vronsky está com a Anna e não com ela. Enfim, essa cena do baile é uma das cenas assim muito, muito maravilhosas do livro. Não só do livro como do filme, que eu pretendo falar no final. Em seguida, a Anna toma o caminho para casa, para São Petersburgo novamente. A missão da Anna foi cumprida, porque ela conseguiu convencer a Dolly a não pedir o divórcio do Oblonsky, do irmão dela, e a Anna acaba partindo para São Petersburgo. Vronsky vai atrás dela, é óbvio que ele ia atrás dela, né? Quando a Anna retorna para São Petersburgo, a gente vai conhecer então finalmente o marido da Anna, o Alexei Alexandrovich. Esses nomes russos é uma das coisas mais difíceis desse livro, porque no começo eu comecei a fazer uma listinha de nomes, né? Mas conforme você vai acostumando com esses nomes, aí fica uma coisa mais tranquila. O problema dos livros russos, ao meu ver, é que eles sempre têm um nome estranho pra gente, e como se não bastasse isso, aquele nome tem uma outra variação, e como se não bastasse, ainda existe o apelido. Então assim, você tem que decorar 3 nomes estranhos para cada pessoa. Essa é uma coisa que me deixa doida. Eu que tenho dificuldade para decorar nomes, eu sofro muito lendo esses livros. Dostoiévski para mim foi um parto por causa dos nomes. Mas depois que você decora os nomes, que você aprende quem é quem, a coisa desanda. Quando a Ana chega em casa, então ela tenta colocar o pé no chão e vai de encontro ao marido e ao filho, que ela tá morrendo de saudade. E o marido é todo frio, toda aquela postura de um oficial que não demonstra sentimentos. É uma pessoa íntegra, de respeito, mas ele chega a ser frio porque ele não demonstra os sentimentos dele pela Ana, né, nem pelo filho. Aí ela chega em casa e se depara com o marido, que é feito de um mármore Carrara, né? A pessoa não tem sentimento nenhum. Bom, pelo menos não demonstra. E a partir daí eu não vou contar mais nada, porque você precisa ler para saber o que acontece nessa história. Como vocês perceberam, eu falei de vários personagens aqui, né? Eu não só da Ana, mas eu falei do irmão da Ana, a família dele. Eu falei de um personagem chamado Lievin, que é o que foi propor a Kitty em casamento. Kitty ou Kitty, né? Eu vou falar Kitty. Ele vai propor a Kitty em casamento, acaba tomando um não na cara. Aí tem o núcleo do Vronsky, que é o que se apaixona pela Ana. E o Tolstói ele vai construindo assim uma leva de personagens que são narrados, que tem capítulos falando sobre esses personagens e outros personagens que vão aparecendo no decorrer da história em cada grupo familiar. Então ele constrói um número de personagens incrível. Cada personagem tem um caráter, uma personalidade completamente diferente. Você não vê um monte de personagens parecidos. Então, quer dizer, ele tem um talento incrível para construir os personagens. E o conhecimento, todo o conhecimento que ele tem sobre tudo, ele vai jogando para esses personagens. Como eu falei para vocês no começo, a questão religiosa é um pouco tratada pelo Lievin em alguns momentos do livro, em questões que ele começa a se questionar, porque quando ele volta para casa dele, depois de ter tomado o não da Kitty, ele fica numa onda de depressão. É um trecho dificílimo de ler do livro, essa parte, porque a energia que o Lievin tá é tão pesada, gente, que a gente sente dó dele e mergulha no buraco negro que ele entra por causa desse toco que ele levou. E é uma coisa que a gente fica, meu Deus, que sofrimento nessa parte. Mas é porque o autor consegue passar tudo que o personagem estava sentindo pra gente que tá lendo o livro séculos depois. Isso é fantástico. A mesma coisa eu senti com a Kitty. A Kitty começa a Kitty. E a mesma coisa acontece com a Kitty, que quando percebe que o Vronsky não tá nem aí com ela, ele vai para um lado
e larga ela no baile, só dá atenção pra Ana, ela fica numa raiva com a Ana, ela odeia, deseja o pior, que o pior aconteça a Ana, e uma mágoa extrema com Vronsky, e ela mergulha numa fase, ela chega a ficar doente, fisicamente doente por causa do Vronsky. Então você começa a entrar na aura de cada personagem, no dia a dia de cada um deles. E são muitos personagens. Tem alguns trechos que o Tolstói vai narrando com alguns personagens que torna a leitura um pouquinho mais difícil. Por exemplo, no que diz respeito ao Lievin, ele fala muito sobre as questões rurais que o Lievin vivencia, a criação de animais e a plantação disso. Então chega a ser até um pouco maçante para a gente ler esses pedaços. É um pouco difícil, mas são trechos curtos. O Tolstói, ele traz sempre capítulos curtos. E isso é uma coisa incrível para quando você está lendo, porque você consegue criar um fôlego para chegar a terminar aquele capítulo que está um pouco mais pesado e logo vai vir outro capítulo mais leve. Então essa é uma intercalação que o Tolstói faz com muita parcimônia e que de uma forma perfeita. Política também, muitas questões de política também é tratada no livro, então acaba ficando um pouquinho, mas são questões interessantes, tá? As que diz respeito à parte rural é um pouquinho mais chata pra gente que vive numa área mais urbana, né, que não tem um conhecimento, mas é interessante de ver quão rico é o conhecimento que o autor tem sobre tantas coisas ao mesmo tempo. Religião, a questão da religião é vivida pelo Lievin nesse momento, depois que ele volta, que ele toma o pé da bunda, toma o pé um toco da Kitty, e é vivida muito pelo Alexei Alexandrovich, o marido da Ana, e em um determinado momento ele começa a se questionar, ele que era uma pessoa fria, quando ele percebe que a Ana tá diferente, que a Ana tá tomando um rumo indesejado, ele começa a colocar a questão religiosa aí em jogo e discutir com a gente, vai apresentando todo o fluxo de consciência que ele tem em relação à religião, ao comportamento da Ana, ao comportamento dele, enfim. Isso fica uma coisa muito, muito interessante. É um livro, assim, estupendo, estupendo. É realmente muito bom, incrível. Não é meu livro favorito, não dei 5 estrelas para esse livro, pelo seguinte motivo. A Ana, que é a personagem principal do livro, ela não é tão trabalhada quanto o Lievin é trabalhado no livro. O círculo social, a família e as questões do Lievin, elas são muito mais profundas, porque é o próprio Tolstói, a própria figura do Tolstói, ele puxa muito dele e joga para o Lievin. Então, eu senti que foi um livro mais para o Tolstói. A Ana, as questões da Ana, elas são apresentadas assim, muito constantemente, mas elas não são tão profundas e fala-se mais do Vronsky do que da própria Ana no livro, por incrível que isso pareça. Não sei se literalmente é isso que acontece, mas é a sensação que a gente tem quando lê. Outro motivo que eu não gostei tanto assim, que eu não gostei muito desse livro, é o personagem da Ana acaba tomando decisões assim que são... sabe quando você tem vontade de matar uma pessoa? Você tá falando pra ela, não faz isso, não faz isso. A pessoa vai lá e faz e quebra a cara. Você tá vendo a pessoa quebrar a cara e ela continua fazendo, só olhando pro próprio umbigo. O personagem da Ana me tirava do sério. Eu fiquei possuída de raiva de umas atitudes dela. Engraçado que no começo eu tinha empatia pelo que ela tava sentindo. Eu imaginei como era difícil pra ela ser uma mulher tão linda, tão jovem, cheia de vida, e ter um marido daquele do lado e não sei o que. Você acaba tendo uma relação, uma questão de empatia com a personagem. Mas depois ela vai tomando... É como se ela desligasse a chave do juízo e ligasse o foda-se, sabe? E vai tomando as decisões que dá na veneta. Então você começa a falar, minha menina, não faz isso. Não, você tá indo pelo caminho errado. Não faz aquilo. Ela vai e faz. Você tá vendo que lá no final vai dar merda. Mas ela continua assistindo e fazendo o que dá na telha dela. Então ela começa a virar uma personagem assim, que você quer esganar. Agora fazendo um comentário sobre o filme. Gente, o filme é uma obra de arte à parte do livro. Se você não lê o livro e quer ler o livro, não assista o filme antes. Porque que o spoiler que você vai tomar vai ser tão grande que você não vai nem querer mais ler o livro. Não é aquele tipo de filme que se você assiste, instiga mais a querer ler o livro, não. É o tipo de filme que
se você assistir, você não vai querer mais ler o livro. Agora, se você não quer ler o livro, falar, não, esse livro aí é muito difícil, eu não tô afim de encarar, ou então eu já li Guerra e Paz do Tolstói, não gostei da escrita dele e tal, assista o filme, porque o filme é uma obra de arte, de verdade, ele é sensacional. Eu gostei muito mais do filme do que do livro, por essas questões que eu falei pra vocês, do comportamento da Ana e tal. Eu acabei gostando mais do filme do que do livro. Mas é um filme difícil de você compreender se você não lê o livro. Porque no começo, para tentar acelerar um pouco a história, ele vai jogando os personagens, o que está acontecendo, acaba ficando muito corrido. É uma cena atrás da outra que não dá tempo de você digerir com calma cada um dos acontecimentos. Então acaba ficando uma coisa assim muito... Mas você consegue entender, tá? Então, que eu assisti com o João não leu Ana Karenina, eu não contei a história pra ele, ele conseguiu assistir e entender, mas ele é bem ligeiro também, né? Mas eu tive que dar uma ajudinha aqui e ali. Mas é um filme difícil de você assistir e entender todo o contexto, principalmente no começo. Do meio em diante, deslancha. Mas no começo é um pouquinho mais difícil, até mesmo por causa dos nomes estranhos, e vão aparecendo os personagens assim, vão entrando na cena, mas é fantástico. Eu não vou falar mais nada sobre o filme, detalhes do filme, porque você vai perceber, assim que você começa a assistir, você vai perceber que o filme é gravado de uma forma diferente. Então, eu não vou falar muito, mas é maravilhoso. Quem já leu russos, ou autores russos, já está acostumado, já sabe que a coisa não é lá muito fácil no começo, mas nada que impeça você de compreender a história, ou de continuar a leitura, ou vai atrapalhar, você vai desistir por causa disso. Mas já se prepara, aqui também você vai ter essa questão de muitos nomes e variações do nome, né? Como eu falei, tem uma variação, tem um apelido e o outro apelido mais carinhoso do que aquele outro primeiro que você ouviu, e isso acontece. É só para finalizar, para encerrar e vocês compreenderem um pouquinho do quão primoroso pode ser a leitura de Ana Karenina. Separei um trechinho bem curtinho, eu prometo que dessa vez é bem curtinho mesmo. As mulheres são o principal obstáculo à atividade do homem. É difícil amar uma mulher e fazer qualquer coisa ao mesmo tempo. Só há um remédio para amar sem dificuldades nem entraves: o casamento. Como ele te explicar isso? Aí ele começa a explicar, é um personagem amigo do Vronsky que está conversando com ele e falando, né? Porque o Vronsky não sabe o que fazer em determinado momento, se ele, em relação a Ana, né, o sentimento que ele tem pela Ana, e esse personagem fala isso pra ele, que o melhor caminho que ele pode seguir é o casamento. Aí ele vai explicar pro Vronsky de uma outra forma por que aquilo que ele está dizendo é verdade. Aí ele diz: é como quando se leva um fardo, só poderás fazer qualquer coisa com as mãos se os tiveres amarrados às costas. Assim acontece com o casamento. Existe essa ambiguidade aí, que você pode interpretar que o personagem está dizendo que o casamento seja um fardo a se carregar, mas eu prefiro interpretar de uma outra forma, mais positiva. É como se ele dissesse assim: o amor é uma coisa tão crucial que você não consegue lidar com as outras coisas da vida se você não tiver aquela situação de amor resolvida. Então ele fala pro Vronsky, a solução é o casamento, porque o casamento é como se você tivesse o casamento atrelado a você, e isso te dá liberdade para você utilizar as mãos para cumprir as outras tarefas. Sei que esse vídeo ficou grande, sei que eu falei mais do que eu devia, mas esse era um livro que não tem como a gente falar pouco dele. Tem que mostrar o que tem de bom, o que tem de ruim, dar as minhas impressões e ao mesmo tempo falar da história. Então eu tentei trazer aqui os detalhes a ponto de instigar a leitura e ao mesmo tempo já alertar sobre alguns problemas que vocês podem encontrar ou não. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, deixa o seu like. Se não for inscrito, não vai embora antes de se inscrever. Clica no sininho para receber as notificações. Assim você vai poder voltar com mais frequência sempre que tiver um vídeo novo. Você já vai receber um aviso e vai poder assistir rapidinho. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.